Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast A Vida em Detalhes. O podcast pode mostrar que até perder o ônibus pode virar filosofia. Eu sou a Raquel. Eu sou o Kaique, promovido a apresentador depois de muito esforço e zero salário. E hoje nós não estamos sozinhos, estamos com elas. E agora, sobe Sobe a a vinheta. Eu sou a Gabi. Gabriel. E eu sou a Marina. Hoje o tema do nosso episódio é os pequenos detalhes da vida e como eles influenciam a gente. Porque na correria do dia a dia a gente acaba deixando de lado as coisas simples, né? Eu acho importante, porque a gente faz as coisas muito no automático. É, tipo o Sal Bonito, que tem todos os dias lá fora e a gente só lembra de olhar quando alguém posta ou te marca no Instagram. E a gente vive tão no automático, parece um NPC de jogo, que só faz coisas repetidas que já estão programadas. Sim, a gente acorda, come, vai pro trabalho, vai pra escola, dorme, faz tudo isso sem nem se ligar, e a gente faz isso todo dia. E a gente esquece que tem muitas outras coisas no meio de tudo isso. A pessoa que fica o dia inteiro no celular percebe que tem... Percebe e fica olhando só as paisagens do celular em vez de ir pra uma praia. Verdade. Por exemplo, fica... Sim. Não funciona. Estudos mostram que se você praticar uma gratidão no seu dia a dia, você pode aumentar até 25% do seu bem-estar. E olha que não é pouca coisa, é muita coisa esse 25%, porque para algumas pessoas que ficam, como a Marina disse, muito no celular, que podem ficar muito no celular, passou uma formiga, ninguém liga. A minha mãe, ela tava vendo esses dias uma menina que ela só seguia a sombra dos pais. Ela tava andando assim no supermercado, mexendo no celular, e ela só seguia a sombra dos pais. Ela nem via como que era o estacionamento, né? Se tava vindo carro passando. Então, eu vi num documentário que, 70% das pessoas relatam um estresse diário por coisa que trabalha. Eu acho que parar pra perceber um pouco mais as coisas, olhar em volta, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que estimula a criatividade também. Tipo, você tá olhando lá uma placa. Ela tá toda em preto e branco, não vai te chamar a atenção. Tem que botar detalhes, porque senão a vida fica sem graça. Até se você andar com o celular muito na rua, assim, você nem vai perceber o que tá ao seu redor. As paisagens bonitas, tipo, um carro passando na rua pode até ser mais interessante do que seu celular. E muitos acidentes com lato acontecem por causa disso nas ruas e pessoas olhando pelo celular. Nosso cérebro, ele foca muito mais no que é ruim. Ou seja, lembra do mico da semana passada? A gente vai ficar lembrando disso até o resto da nossa outra vida, assim. Até a vida acabar, a gente vai ficar lembrando desse mico. Mas a gente nunca vai lembrar das coisas que aconteceram ontem, as coisas boas, assim. E conta aí um detalhe que marcou a vida de vocês, assim. Eu gosto dos momentos de silêncio, sabe? Eles dizem muito. Às vezes você tá prestando atenção em muita coisa, você anda e todo mundo fala, toda hora você não consegue prestar atenção nos seus pensamentos. Às vezes você para, olha e pensa, você começa, eu acho que você parar, ficar um pouco sozinho em silêncio, abre a sua mente para muitas coisas, sabe? A sua mente expande muitas ideias diferentes, você começa a pensar mais sobre as coisas, sobre a sua vida, sobre o que você tá fazendo mesmo. Faz muito bem pra frente também isso. O meu, acho que é uma paisagem bonita, um pôr do sol, algo assim. Eu gosto muito, acho lindo quando você passa em algum lugar e tem uma paisagem bonita. Ou eu sempre quero tirar foto, mas você tem que guardar na mente. Meus pais sempre disseram que você tem que guardar na mente mais do que no celular. Mas a gente sempre acaba tirando foto. A gente sempre lembra da paisagem de Deus, né? Essas coisas assim. Eu vi um documentário também de um cara que ele é um zoólogo. Tudo que ele vê assim na natureza, ele sempre lembra de Deus nessa hora. Porque ele fala assim, nossa, não tem como ter outro criador para isso. E só Deus criou isso, né? Tão perfeito. Pra mim, eu acho que foi tanto que eu quase não conseguia respirar direito, por exemplo. É muito bom. Quando as pessoas certas, E aí tava comendo um lanche tão bom, mas aí eles estavam contando tanta coisa que eu parei de prestar atenção no meu lanche pra prestar atenção no que eles estavam falando. E só aí eu fui perceber que eu tava vivendo um momento feliz ali. Eu comecei a rir tanto que eu quase engasguei com o lanche Quando que eu eu tava começo a comendo. rir, eu começo a rir, eu começo a cair. Quando a gente tá saindo da escola,
escola, a gente dá uma nota pro nosso dia na escola de quando o nosso dia foi engraçado, quando a gente ri muito e tal. Isso é bem legal. E a minha mãe também fala de tempo à toa, que ela fala que é muito importante. Às vezes eu fico dando todo no celular e ela fala que é importante eu parar de mexer no celular e não fazer nada, só parar e olhar pro teto. E aí eu consigo pensar em muitas coisas. Vixe, eu colocar dinheiro no bolso. Mano, é a melhor coisa da minha vida. Nossa, dá uma ostentação, Sério. né? Mas não é nem sempre muito fácil saber essas coisas, né? Porque para as pessoas que estão mais ocupadas no trabalho, sempre fica pensando como ganhar dinheiro, é muito difícil. Sim, porque a gente vive com muita pressa, apressado, tanta coisa pra fazer e parece que, tipo, o dia só tem aquilo. Mas não, a gente acaba esquecendo de ver as coisas grandes e boas que acontecem no nosso dia. E tipo, às vezes a minha avó chega e fala, sai do celular, vê a vida, vai catar coquinho na rua. Aí eu falo, mas eu tô ocupada que eu tô respondendo mensagem. Aí ela começa a me contar um monte de histórias que eu penso que quando eu for velha eu vou estar mexendo tanto no celular que eu não vou ter nenhuma história pra contar. E aí eu fico triste e eu tenho que sair do celular. Quando é uma opinião de uma pessoa mais velha, dói bastante no coração, né? Porque a gente sabe que ele já viveu bastante e às vezes ele não pode ter aproveitado bastante da vida dele. Na época e dele também não falar. existia muito essas coisas, nem de celular, esse tipo de coisa. É verdade, realmente. Mas eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês, quero que vocês reflitam sobre isso. Se vocês quiserem ficar um pouco em silêncio também pra pensar e depois falar algo de vocês. Mas como que vocês acham que a gente pode melhorar isso na nossa sociedade? Acho que sair um pouco do celular, por mais que eu seja uma pessoa bem viciada, tipo, eu mexo muito no celular, acho que é tipo uma coisa muito importante pra mim, mas eu sei que eu tenho que mudar isso e eu acho que sair um pouco do celular ajuda muito nesse quesito. Verdade. Parar de pensar tanto no seu futuro também traz muita paz, porque a gente ainda Fica tão preocupado. com coisa que ainda vai demorar pra acontecer, vai acontecer. E aí às vezes a gente se preocupa muito com isso e a gente acaba perdendo muita coisa por se preocupar com o futuro, por achar que a gente tem que fazer isso, porque senão não vai ter um futuro. Mas a gente tem que aproveitar o que a gente tá vivendo agora. Vem também a ansiedade, né? Que todo mundo começa a bater o pé, assim. Esses dias a Mari na capela, ela pegou meu pé e falou assim, para Raquel, de mexer o pé. Porque toda hora a gente Eu fica tava assim. batendo, Não, assim, a gente por causa nem da percebe, ansiedade. porque é tudo no automático mesmo, que nem a gente falou. Seguindo a linha do que a Gabi estava falando, de ver o que está acontecendo hoje e não se preocupar muito com o amanhã, porque ainda não aconteceu, eu acho que nas viagens em família a gente fica, por exemplo, meu pai, ele fica se preocupando tanto com o que a gente vai fazer amanhã, tipo, ele fica no celular reservando, não sei, restaurante para comer, e aí a gente tá na praia brincando, ele fica sentado no celular reservando o almoço de amanhã. E perde um Ele momento perde, bom. exatamente, chega o pôr do sol e aí ele tira o celular, aí ele fica com frio e ele não entra nada. Aí não adiantou nada. Vocês gostaram de participar do nosso podcast? Vocês acharam que vocês vão levar isso pra vida ou vocês só vão pensar em outras coisas além disso? Ah, eu acho que eu vou refletir, eu vou Eu vou pensar muito sobre. Foi muito bom. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas? Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por convidar a gente. Fiquei feliz, muito agradecida. Deu pra refletir bastante sobre tudo. Levem isso pra vida, tá Podemos bom? marcar outras vezes. A gente pode marcar outras vezes. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau!